Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista do técnico Wagner Mancini. Boa noite, Mancini. É Tássio Cacossi, da Bragança FM. O Bragantino sai eliminado, né, desse jogo. Primeira derrota no jogo que valia a classificação para a semifinal. Queria que você falasse uma análise do jogo, se de repente faltou o Bragantino justamente o que você sempre cobra, né? Jogar futebol, colocar o pé na bola. Você acha que o time se deixou envolver muito pela questão de arbitragem no segundo tempo? Ficou muito pilhado e faltou jogar mais futebol? Boa noite a todos. Se nós formos analisar o jogo, a gente vai ver que faltaram alguns detalhes de uma seleção de detalhes, né? Porque se você parar para olhar, nós fomos melhores do que o São Paulo boa parte do primeiro tempo, até aquele desentendimento do Barbosa lá com o Enzo. Ali a gente se perdeu um pouquinho no jogo, nós acabamos tomando um gol numa jogada que nós sabíamos que seria repetida vezes feita pela equipe de São Paulo. Aí a gente volta para o segundo tempo melhor que o São Paulo. O São Paulo faz o segundo gol logo no começo da segunda etapa e isso, logicamente, que joga uma ducha de água fria para uma equipe que voltou para o segundo tempo a fim de empatar a partida. Aí, nas substituições, a gente ganha um ânimo maior, faz o primeiro gol e luta bastante até o final do jogo. Não acho que faltou empenho da nossa equipe. Eu saí satisfeito com o quesito empenho, dedicação, vontade, pé na bola, tentou de todas as formas, mas a gente errou em dois lances capitais da partida, que foi o lance do primeiro gol de São Paulo e o lance do segundo gol. Foram os dois únicos lances e a rigor o São Paulo deu um chute no segundo tempo por cima. A gente teve a possibilidade, ainda quando jogava melhor que o São Paulo no primeiro tempo, de sair na frente duas vezes, um lance do Barbosa, um lance difícil, e um lance do Gustavinho, onde ele dominou mal a bola e acabou finalizando mal também. Eu acho que se a gente for fazer um retrato do que foi o jogo, reclamar da arbitragem, reclamar de outros fatores, quando a gente deveria ter tido uma atitude diferente nesses dois lances. Agora, falar também que a árbitra deu menos tempo do que deveria, beleza, eu também acho, 8 minutos foi pouco diante do quanto que o São Paulo parou o jogo e não quis jogar na segunda etapa, mas sem que isso pareça que a gente está jogando a culpa na arbitragem, de maneira alguma. A gente sabe que nós poderíamos estar classificados aqui se tivéssemos saído na frente ou aproveitado as oportunidades que nós tivemos ao longo desses 100 minutos aí que foram jogados. Boa noite, Wagner. Lucas Sano, da Rádio Futebol Total. Wagner, apesar da eliminação, ainda tem vários campeonatos para se disputar durante o ano. Tem Sul-Americana, Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro. Como deixar essa eliminação não abalar o emocional da equipe, principalmente visto que estavam com uma união muito forte, uma querência para ter justamente esse título? O nosso objetivo era chegar ao título. Eu tinha dito isso desde do dia 2 de janeiro, que foi quando a gente voltou, se apresentou, iniciou a fase de preparação. E ficou muito claro que a gente poderia ter passado do São Paulo, né? É óbvio que isso tem um impacto emocional. Hoje vai ser uma noite difícil, é uma derrota difícil de ser digerida como foi, porque uma coisa é você perder uma partida onde o adversário é melhor que você. Outra coisa é você perder um jogo onde você foi melhor e bobeou. Então esse sentimento é um sentimento que nos afeta emocionalmente. A gente, para digerir isso, é difícil, porque esteve tudo nas nossas mãos e a gente acabou deixando escorrer. Eu não acho que vai ter impacto no brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, o fato da gente ter saído. Acho que o fato da gente ter saído também é um aglomerado de coisas, assim como eu falei na outra resposta, de detalhes. A gente tem um time muito jovem? Tem. O São Paulo tem um time
muito mais experiente, travou o jogo no segundo tempo, caíram 5, 6 atletas, ganharam tempo. Também é verdade. A gente tem que aprender com isso. A gente sabe quais são as nossas deficiências. Eu acho que isso é uma coisa importante para um time de futebol. É saber quais são as suas limitações, as suas deficiências e o que nós temos de forte. E eu vejo muita coisa a mais no quesito força. Então, eu estou chateado, obviamente, angustiado por ter escapado entre os dedos essa vitória, mas consciente daquilo que a gente pode fazer na temporada. Eu acho que nós estamos ainda no começo do ano, embora sejam emoções vividas como uma final de campeonato no dia de hoje, mas a gente vai se reequilibrar e na quarta-feira a gente tem um outro jogo difícil aqui. Vamos focar no brasileiro agora até que venha a Copa do Brasil, a Sul-Americana, enfim. Wagner, boa noite. Diego Pérez, Rádio 102 FM. Como foi citado, o Bragantino no primeiro tempo teve várias oportunidades de sair na frente, né? Aquela com o Gustavinho muito clara, mas no segundo tempo, tirando ali o gol do Gustavo Marques, o Braga teve um pouco de dificuldade na criação, de encontrar oportunidades. Na sua opinião, o que faltou foi mais ali um nervosismo do que se apresentava na partida, ou dificuldade imposta pelo adversário, ou individual mesmo do Bragantino de não conseguir criar jogadas? Eu acho que um pouquinho de tudo. Nós tivemos um pouco de dificuldade na armação de jogadas. A gente, em alguns momentos, atropelou essa armação para jogar a bola na área rapidamente. Talvez, pelo fato da gente ter feito o gol de cabeça, a gente insistiu numa jogada que o adversário, com um zagueiro a mais, feito ao longo do segundo tempo, né? O Crespo botou mais um zagueiro lá atrás, a gente insistiu um pouco nessa jogada. E o emocional do atleta, o atleta olha para o telão, ele sabe que está faltando pouco tempo e ele quer acelerar o jogo, né? Uma forma que você tem de empatar a partida. Dificilmente num time jovem como é o nosso, você vai ter um time maduro nesse ponto, nesse momento do jogo. É difícil a gente falar sobre isso, mas assim, a bola quando ia para o pé do Juninho, do Sacha, de alguns outros atletas ali mais experientes, a gente tentava organizar. No pé de outros jogadores mais jovens, ainda mais inexperientes, a gente via uma situação de jogo diferente, né? Isso é normal numa equipe jovem, a gente vai ter que aprender com isso e melhorar com isso, mas ao mesmo tempo talvez isso tenha nos custado caro, porque nós tínhamos tempo para empatar a partida, e se nós empatássemos a partida, ainda mais quando o São Paulo ficou com um jogador a menos, a gente tinha que circular um pouquinho mais rápido a bola. É fruto, às vezes, do emocional desses atletas ali dentro, a ansiedade de jogar a bola mais perto do gol, achando que isso vai representar a oportunidade de gol, enfim. É difícil a gente entender o que está se passando na cabeça do jogador neste momento, mas a gente tem que melhorar. Nós temos que usar o jogo do São Paulo agora para que não aconteça mais ali na frente. Tem um jogador a mais, eu tenho que botar a bola no chão e tentar usar o tempo que eu tenho, que eram 10 a 15 minutos ali, para tentar chegar ao gol de empate. Boa noite, Mancini. Vocês começaram muito bem na marcação alta ali, tirando muitas jogadas do São Paulo, mas inclusive o gol do São Paulo sai numa jogada em que o zagueiro consegue fazer um lançamento. Ali já começou a ter um pequeno desencaixe durante o jogo, e isso acabou sendo determinante. Você acha que, com o tempo, o time ele vai entendendo que ele está encaixando no jogo, que está criando algumas jogadas, mas, ao mesmo tempo, o time também tem momentos que tem desatenções? Esse acho que é um momento de desatenção. Tem atrás, mas acho que tem na pressão ali também do Sabino lançar a bola. E depois, no fim, essa questão de entender melhor como fazer a jogada. Como que você pensa em colocar isso no seu time? Como que você pensa em criar essa, não diria casca, mas essa inteligência estratégica que pode mudar durante os jogos e também essa questão de atenção? Olha, a pergunta ela é interessante por causa do seguinte. A gente vem de uma sequência de jogos excelentes, a nossa linha subindo, a nossa pressão na bola maravilhosa, mas tem um ou outro lance no jogo onde você não consegue ter a sincronia entre a pressão na bola e a subida da linha. E quando isso acontece, a linha tem que baixar rapidamente. Hoje não deu tempo de baixar.
Já aconteceram outras vezes? Aconteceu já e não saiu gol. Em outros lances ou em outros jogos, a gente teve a maneira de subir, a maneira de baixar mais eficaz. Então, isso faz parte do jogo. Pode ser que tenha tido alguma coisa ali no lançamento do Sabino que a gente bobeou, porque não é para acontecer isso, porque a gente tem um dia a dia de treinamento muito forte nesse sentido, por isso que a gente utiliza uma linha alta dessa. Talvez ou a distância do Cleito para a bola, ou a reação da linha, ou a falta de pressão na bola. Aconteceu hoje, São Paulo já tinha tentado outras vezes, nenhuma delas deu certo, e talvez por isso que a gente teve a possibilidade de pressionar tanto São Paulo, de jogar melhor que o São Paulo, exatamente porque a gente joga de uma forma arrojada. A gente pressiona muito alto, a gente pressiona o goleiro adversário, a gente sobe a linha exatamente para ter um protagonismo no jogo. Uma hora ou outra vai acontecer. Eu vi o lance era um lateral do São Paulo que deveria ser batido na frente do banco do São Paulo. Ele foi batido para trás e a gente não conseguiu encaixar a marcação nessa hora e chegamos atrasados na pressão da bola. São lances de jogo. A gente, logicamente, daqui até o jogo de quarta-feira agora mostra para o jogador aonde ele errou, tenta ajustar, equilibrar novamente, mas é um jogo de futebol, que às vezes uma bola mal passada acaba sendo um passe primoroso, como o contrário também é verdadeiro, né? Nós temos que aprender com tudo isso daí, porque um jogo de futebol ele tem detalhes favoráveis e desfavoráveis. Hoje nós tivemos alguns detalhes desfavoráveis. Para mim, o lance do segundo gol é um lance de gol que a gente não pode tomar. Eu não posso ter 5 jogadores na barreira e faltar um jogador na marcação, né? E ter um jogador nosso para 3 do São Paulo, que foi ali que saiu o gol. Um bloqueou esse jogador e 2 entraram para a bola. Enfim, são lances de jogada certamente ensaiada lá pelo São Paulo e que a gente na hora bobeou. Mas tudo isso faz parte do futebol. Felizmente, às vezes é a nosso favor, e infelizmente, às vezes é contra. Eu estou aqui chateado, por um lado, por ter visto esses erros, mas, de certa forma, orgulhoso por um time que não desistiu, que brigou, que lutou, mesmo tomando decisões erradas, às vezes de cruzamento na área ou de bola aérea, mas que lutou até o fim, que tentou compensar tudo isso com a força de vontade, com o coração, que isso também é uma coisa importante para a gente ver. Bom, Mancini, tem mais 3 competições ainda, né, pela frente: Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Nós estamos apenas no mês de fevereiro, né, já terminamos aí o Campeonato Paulista. Você entende que o time precisa de mais reforços, em que posições? E também queria que você fizesse uma projeção sobre o Atlético Paranaense. Falo muito com o Diego, que está até aqui na sala, a gente conversa muito sobre isso todos os dias. A gente analisa tudo aquilo que está acontecendo no mercado, as opções que tem. O Diego é um cara muito focado nisso, mas existem momentos e momentos, né? Eu acho que para este momento agora a gente tem que ajustar com os atletas que nós temos aqui. Vai ter um momento na janela que talvez a gente vá atrás, eu não estou garantindo, mas a gente, até perder o jogo de hoje, a gente vinha muito bem. Eu acho que a gente não pode mudar a rota de nada, a gente tem que fazer ajustes. O jogo contra o Atlético Paranaense é mais um jogo difícil, diante de uma equipe que voltou para a Série A, que eu já acompanhei alguns jogos, é uma equipe difícil, que joga muito em contra-ataque, que tem força física embutida no seu jogo. Enfim, vai ser mais um adversário que nós vamos ter que jogar futebol para ganhar. Se talvez hoje faltou um pouquinho de futebol, que na quarta-feira a gente consiga fazê-lo.
Wagner, no final do jogo, principalmente, a gente viu que a equipe ficou muito nervosa. É normal dessa questão de um duelo que não é eliminatório, de um mata-mata. E aí, no final do jogo, tivemos dois casos que eu enxergo como um excesso dos jogadores. O primeiro foi o Juninho Capixaba, que ele acabou até sendo expulso, porque ele chegou na frente da árbitra e aplaudiu. E o outro caso é uma infelicidade do Gustavo Marques, que ele acabou fazendo um comentário de cunho machista, atacando a Daiane somente por ser mulher. Como que você avalia essa passada de linha desses jogadores? Você avalia também dessa forma que os dois se excederam nessas duas momentos que eles tiveram? Olha, eu acho que o lance do Juninho é um lance que o atleta está ali chateado por ter sido desclassificado, a gente até entende, lógico. O do Gustavo eu soube no vestiário, mas o atleta teve já a grandiosidade de ir lá e de pedir desculpa, porque obviamente que não está certo isso, né? A gente tem que respeitar aquilo que está acontecendo, essa mudança que nós estamos acompanhando no planeta. Não é o sexo que vai determinar a competência da pessoa, mas ele teve a dignidade de ir lá, de pedir desculpas para ela, foi na entrevista, pediu desculpas ao vivo para todo mundo. Então, eu acho assim, todos nós somos passíveis de erro. A gente não tem o poder para julgar ninguém, porque todo mundo erra na vida, essa é a verdade. Eu cometo os meus erros, eu tenho certeza que você também, é por isso que a gente está aqui na Terra, para melhorar. Mas, enfim, ele foi infeliz na sua declaração, mas o fato da pessoa mostrar humildade, ir lá se desculpar e falar nos meios de comunicação sobre isso também já é um ótimo sinal, e eu espero que todos nós aprendamos com isso. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos.